Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prof. Paloma de novo aqui e no vídeo de hoje a gente vai dar sequência então ao nosso estudo sobre leis de Newton. A gente já falou no comecinho de dinâmica sobre força e movimento, a gente iniciou então falando sobre a primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e agora a gente está na terceira lei de Newton, que é a última. Tranquilo? Pessoal, não comentei com vocês, mas qualquer dúvida vocês podem me mandar um e-mail ali que está em contato, sobre possíveis dúvidas, se vocês querem um contato mais particular que não seja no YouTube. Tranquilo? Então, olha só, para a gente iniciar essa terceira lei, a gente vai começar com situações do cotidiano para a gente entender onde que a gente está chegando, digamos assim. Aqui vale destacar que a física é sobre fenômenos naturais, então a gente não está separando esse fenômeno específico da primeira lei, isso é da segunda, isso é da terceira. Elas estão interligadas, tudo acontece meio que junto. E a gente está separando, fracionando em partes para ficar mais compreensível para vocês. Nessa terceira lei, a gente vai falar um pouquinho sobre, por exemplo, se vocês já tentaram martelar um prego numa tábua, assim. Quando vocês batem com o martelo no prego, vocês já notaram que você tem a sensação de que ele te empurra de volta? Ou vocês já viram alguém fazer isso? Que ao bater o martelo no prego, dá a sensação que volta. O que acontece? A gente está aplicando uma força no prego. Então, com a batida, a gente está fazendo a ação de bater, que a gente determinou aqui como F1. E o prego responde a essa batida. Então, é o F2 que a gente colocou aqui. Então, a gente tem uma ação de bater e automaticamente o prego reage. Ele tem a reação na nossa mão. Por isso que a gente tem essa sensação de que volta. Outra sensação é se vocês já tentaram empurrar a parede. Vocês perceberam que ao tentar empurrar a parede, executar essa ação, parece que você está voltando. Então, o que acontece? Vou pedir desculpa por causa do barulho, só um minutinho. Quando vocês empurram a parede, vocês tendem a ir um pouquinho para trás, essa sensação. Da mesma forma que quando vocês batem em alguma na mesa, vocês não sentem uma dor na mão? Então, o que acontece? Vocês aplicam uma ação de empurrar a parede e vocês têm a reação da parede, que ela meio que te empurra de volta. Da mesma forma quando a gente vai caminhar. Vocês vão andar lá indo para a escola ou indo para casa agora, e aí vocês percebem que vocês pisam e o chão ele te empurra para frente. Então, quando você pisa no chão, você tem a ação de pisar. E a reação é a resposta do chão no teu pé. Por isso que tu consegue caminhar, tu consegue andar para frente. Então, a gente pode afirmar que toda ação tem uma reação? De certa forma, sim. E aí que vem a terceira lei de Newton. Ela nos diz que toda ação tem uma reação. E essa ação-reação são forças que acontecem, são interações entre corpos. Então, vocês pegam e anotem aqui. A interação entre duas partículas, partícula A e partícula B, que a gente pode chamar de corpo, é representada por forças mútuas. Por que mútuas? Porque elas acontecem ao mesmo tempo. De certa forma, a força que a partícula A executa sobre a partícula B é a força que a partícula B executa sobre a partícula A. Então, essas forças elas são de mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários e corpos distintos principalmente. Então, o que acontece? Olha só, a gente tem aquela do prego no martelo. Quando a gente dá a batida, tem o mesmo módulo, a mesma intensidade da força. Não vai aumentar a ação ou a reação. Elas têm a mesma direção, só que sentidos contrários, enquanto uma está para baixo, a outra está para cima. Tranquilo? Mas elas têm a mesma direção vertical. E aqui eu destaquei corpos distintos por quê? Porque apesar da ação e reação serem forças mútuas, elas acontecerem ao mesmo tempo, elas são em corpos diferentes, ou seja, o prego responde à ação do martelo. Tranquilo? Então, nesse caso, por exemplo, quando a gente tem os canhões, o corpo B salta e o corpo A fica. Então, a gente meio que volta. Quando acontece o bombardeio, digamos assim, o canhão ele tende a ir um pouquinho para trás, que é como se fosse a reação.
e o corpo é diferente, o corpo A e o corpo B. E a gente coloca o sinal negativo para mostrar que o sentido é contrário. Pergunta: a gente pode afirmar então que a força normal é uma reação do peso? Que tem em alguns livros aí, eu já vi algum pessoal comentando? Não, a gente não pode dizer isso. Mas por que a gente não pode? Porque a reação, ela nunca é no mesmo corpo. Ação e reação são corpos distintos. Então, como é que fica? A gente tem a interação com a Terra. Então, a gente acaba não desenhando a interação gravitacional ali embaixo, e aí parece realmente que a normal é a reação do peso, só que não é. Tá bom? Então, lembra, ação e reação sempre corpos distintos. Agora sim. Atenção! Nos livros didáticos, outra coisa que aparece bastante é que eles falam que formam um par ação e reação. Não dá a ideia de que a ação vem antes da reação? Dá, né? Então, o que acontece? As forças, elas são simultâneas, ação e reação, como eu já falei anteriormente. Nesse caso, não tem como a ação vir antes da reação. Quando você dá a batida com a mão na mesa ou com uma mão aqui na outra, a ação e reação, elas acontecem ao mesmo tempo. Então, anota aí uma coisa muito importante que vocês viram na aula de hoje, sobre a terceira lei de Newton, ou seja, toda ação tem simultaneamente uma reação de mesmo módulo, mesma intensidade, sentidos contrários e principalmente corpos distintos. Tranquilo? Pessoal, qualquer dúvida coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Forte abraço!